Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Vamos ouvir a palavra do Senhor e acolhê-la em nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Como nós podemos ouvir neste Evangelho, o mar e o vento obedecem a Jesus. E a pergunta que fica é: quem é este? Este foi o questionamento dos discípulos. Este é o Filho de Deus, a quem o vento e o mar e tudo obedecem. Na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós podemos ler esta expressão: Ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e sob a terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje no Evangelho é muito claro. Os discípulos estavam na barca, começa a soprar uma ventania forte, as ondas começam a invadir o barco. Jesus estava lá no barco, estava interessante, dormindo sobre um travesseiro. Quantas noites muitas pessoas perdem. Talvez você, meu irmão, minha irmã, não tem dormido bem, com medo, com insegurança, medo do futuro, medo da crise que as pessoas dizem estar aí, medo do desconhecido, medo. E Jesus ele afirma: por que sois tão medrosos? Jesus estava dormindo num travesseiro tranquilamente, confiando plenamente no Pai. E os discípulos estavam ali sendo formados numa lição prática de como se deve agir diante das situações que fogem ao nosso controle. Como eles iriam controlar o vento, como iriam controlar o mar. Mas para Jesus tudo é possível. E ele então se levanta e diz para o vento e diz para o mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou, houve uma grande calmaria. E aí ele questiona os discípulos: por que sois tão medrosos? E ele mesmo responde: o porquê somos medrosos? Olha o que Jesus diz: ainda não tendes fé? Esta era a motivação para que eles ainda tivessem medo. A falta de fé. Se é assim com eles, é também conosco. Mesmo que esteja acontecendo uma tempestade em sua vida, tenha fé, tenha confiança, não tenha medo. Confie no Senhor, confie no seu amor. Há uma diferença entre sentir e ter medo. Sentir, todos nós sentimos.
Ter medo é quando nós, apesar de saber que Jesus está vivo, deixamos de confiar nele e nos desesperamos diante das contrariedades que a vida pode, em algum momento, nos apresentar. Então, sentir, todos sentimos. Imagina você ter que atravessar um lugar, uma pessoa que sinta medo do escuro. Então, ela tem que atravessar um lugar escuro, ela sente o corpo que se arrepia, a dificuldade, mas ela vai. Fecha os olhos para não ver, está no escuro, nem precisaria, né? E vai. E ela atravessa o escuro. Chega do outro lado. Essa pessoa, ela sentiu medo, mas ela não teve medo. Ter medo paralisa, bloqueia, impede de caminhar. Se ela ter o medo, ela vai ficar parada lá e não vai dar o passo. Então, entender isso. Todos nós sentimos medo, é até uma condição humana, até para a própria segurança nossa. É necessário que sintamos medo, somos assim mais prudentes, mas é um medo a um nível normal, diria assim. Mas o ter medo, ele paralisa, ele bloqueia. Então, no versículo 41, eles já não são tão medrosos, não têm medo. Mas Jesus fala que eles sentiram um grande medo. Sentiram, mas eles diziam uns aos outros: mas quem é esse? A quem até o vento e o mar obedecem. Ora, se o vento e o mar obedecem, então por que ter medo? Vamos confiar no Senhor. Então, meus irmãos, minha irmã, apresenta a tua situação para Jesus. Parece que está dormindo, mas Ele está aí com você no barco, Ele está conosco, Ele está na igreja e prometeu: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quando tudo parece perdido, é porque está próximo à libertação. Jesus vai intervir, Jesus vai te dar a vitória, Jesus vai te abençoar, como abençoou os discípulos, e você vai querer conhecer mais sobre este Deus, sobre esse Senhor que até o vento e o mar obedecem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.